TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o nosso programa Janela do Céu, aqui na TV Menorá, onde você encontra testemunhos de vida, muitas pessoas aqui tendo experiências com Deus, sentindo o poder de Deus, renovando as suas vidas, restaurando, transformando, e como é importante nós vermos esse agir do Espírito Santo na vida de todos nós, porque isso renova a nossa fé, resgata a nossa fé, de nós crermos que só em Jesus Cristo há salvação, só em Jesus Cristo há a restauração das nossas vidas, porque diz na sua palavra que Ele é o único caminho. E hoje nós estamos aqui compartilhando um pouco da palavra do Senhor, nesse ambiente maravilhoso aqui que o Senhor nos trouxe, e nós temos um convidado. Nosso convidado é o Marcelo Paiva, empresário aqui de São Paulo, e que ele teve grandes experiências com Deus e vai aqui nos relatar um pouquinho daquilo que o Senhor fez na sua vida. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, tudo ótimo. Como foi então esse momento que você sentiu que deveria buscar Deus? Porque no início, muitas vezes nós não achamos que Deus vá resolver realmente o nosso problema, ou que Deus é muito inacessível, distante, só para problemas completamente impossíveis para nós, né? Sendo que nós vemos que Deus, Ele age nas pequenas coisas em todo o tempo, e que o Senhor, Ele está conosco. O que você estava passando na tua vida quando recebeu o Senhor Jesus? Então, comigo foi mais ou menos assim. Eu morava em Angra dos Reis e me mudei para São Paulo devido ao meu trabalho estar acontecendo mais aqui. E eu vim para cá com a minha família e cheguei aqui meio sem direção das coisas, sem conhecer ninguém. E um certo dia eu conheci uma pessoa que faz parte da nossa igreja, que é o irmão Amaury, aonde eu cheguei até ele por uma outra coisa, e nesse dia ele me convidou para que eu participasse de uma reunião à noite no escritório dele. E eu acabei aceitando, até mesmo sem saber ao certo que tipo de reunião seria essa. Aí eu fui nessa noite, era uma terça-feira, eu lembro como se fosse hoje, eu fui até o último a chegar. Eu cheguei lá, já estavam lá acho que umas 10, 12 pessoas reunidas no meio da sala, e ali tinha uma pessoa lendo a Bíblia. Eu cheguei, sentei, fiquei ali. Até então eu nunca tinha lido uma Bíblia também, foi a primeira vez. Me deram uma Bíblia e aí começaram a falar os versículos, e eu comecei a procurar meio sem saber ao certo, e comecei a ler, acompanhar. E via que era uma coisa muito, aquilo mexeu muito comigo, que foi uma coisa assim, que eu procurava e não sabia o que era. Então assim, no decorrer dos 40 anos da minha vida, eu passei por N denominações e nada tinha me tocado. Até então, eu me encontrar nesse dia com o Amaury. Então assim, eu participei desse grupo esse dia, eu li a Bíblia, e acabou a reunião, eu fui embora. Eu saí de lá leve, meio sem entender de tudo que estava acontecendo, porque foi tudo muito inesperado, como eu te disse. Então, passou alguns dias, eu recebi um telefonema novamente, me convidando para a próxima terça-feira, tá? Então eu voltei na próxima terça-feira, o mesmo grupo, e aí sempre aí que eu comecei a entender, porque aí eu já conheci o apóstolo Sérgio, que era ele que ministrava as palavras e tudo, e aí eu comecei, aquilo começou a tocar e mexer comigo demais. Eu percebia que toda vez que eu vinha para essa reunião, eu saía muito leve, eu saía outra pessoa. Então eu estava vendo que aquilo que era o que eu queria para minha vida, e assim foi. Bom, eu tenho 40 anos e dentre esse tempo todo da minha vida, eu era católico, né, mas não praticante. Então assim, as poucas vezes que eu fui na missa na minha vida, eu ia sem vontade. Eu ia porque eu fui criado nessa doutrina, e eu ia, mas assim, era uma hora para mim sufocante, que não era legal de ficar ali.
Mas assim, eu respeito todas as religiões e aceito todas, mas eu acho que eu estou no caminho certo hoje. O caminho que Deus me colocou era o caminho que eu venho buscando há 40 anos e não tinha encontrado até então. Então, a partir de agora, assim, eu estou muito contente. Eu diria que as pessoas que não conhecem a nossa igreja deveriam de pelo menos uma vez que seja participar. Ir num culto ou ir até mesmo numa reunião na casa de um irmão para começar a ver, a entender um pouquinho das coisas e como Deus opera na vida das pessoas realmente. Então, assim, eu comecei a ir, e veja bem, para uma pessoa que ia obrigado, forçado em uma outra denominação, eu comecei a ir todas as terças, todos os domingos à noite, todas as sexta-feira na casa. Então, quer dizer, eu passei a frequentar 4 vezes por semana. Chegou um ponto de eu achar até que era pouco, de tanto que me fazia bem, de tanto que eu gostava. E quando eu cheguei na igreja também, eu cheguei assim bastante aflito. Eu tinha muitos problemas pessoais, muita coisa ruim rondava a minha vida. Bom, e aí eu comecei a frequentar e comecei a ouvir a palavra, e logo em seguida eu trouxe a minha esposa, meus filhos, e a gente começou, nós 4, a participar assiduamente, né, dos encontros. E assim, eu diria que mudou uma coisa absurda. Mudou absurdamente a minha vida e a vida da minha família, porque a gente vivia assim num inferno, sabe? Eu tô casado há 13 anos e desses 13 anos eu vivi um inferno astral muito grande na minha vida. Eu estava vendo que não tinha solução e eu não sabia mais aonde procurar uma solução para os meus problemas. Eram muitos problemas que eu tinha, pessoal, muito familiar. Então, assim, depois que a gente começou a frequentar, Deus tocou tanto o meu coração, o coração da minha esposa e dos meus filhos, que se você pegar uma pessoa que nos conhecia lá atrás, hoje eles não vão reconhecer a gente, porque assim, é outra família, é outro tudo. Bom, o que aconteceu? Depois que eu vim para a igreja, eu me batizei, foi em fevereiro, se eu não me engano, final de fevereiro. Batizamos eu, a minha esposa e os meus 2 filhos. Então eu vou contar agora um fato engraçado que aconteceu comigo, como é que Deus começou a mostrar a existência dele na minha vida. Porque eu sempre duvidei de tudo. Eu via muitas pessoas falar, comigo, eu não zombava, mas assim, eu duvidava, eu falava, não é possível, isso não existe coisa sobrenatural, não é possível. Aí o que aconteceu? O que Deus fez na minha vida? Quando isso aconteceu, a história começou a acontecer antes de eu vir até para a igreja. Há um tempo atrás, eu estava aqui em São Paulo com um amigo, e ele é evangélico. Aí eu conversando com ele, ele falou assim para mim, Marcelo, você não sabe, eu fui na minha igreja essa semana, e lá Deus falou comigo que era para eu ir num determinado local em Minas Gerais, levar mantimento, levar roupa para uma pessoal lá que estava precisando, uns irmãos que não tinham condição nenhuma, tal, e eu peguei e fui e tal. Falei, pô, bacana, eu tenho uma história bacana também, porque eu gosto muito de fazer isso, de ajudar, de levar uma esperança para quem não tem esperança. Isso já tem isso comigo, toda a vida eu fui assim, de ajudar as pessoas que não têm condição nenhuma. Bom, aquilo ele falou, eu fiquei com aquilo na cabeça. Ele falou, eu te pegou uma Kombi aqui da igreja, encheu e fomos todos para lá. Beleza, e isso tem uns 8 meses atrás. Tá bom. Aí eu vim para a igreja, em seguida eu vim para a igreja e eu fui batizado. Nessa primeira noite do batismo, que eu dormi, e nessa noite que eu me batizei, eu tive um sonho. Eu não sonho, eu nunca sonho. Nessa noite em especial eu tive um sonho. Prestem bem atenção para vocês verem o desfecho dessa história, que coisa maravilhosa. Eu tive um sonho. Esse sonho, eu sonhei assim, eu me via, assim, uma impressão, parecia o céu, um lugar todo branco, assim, eu dirigindo uma Kombi, junto com esse meu amigo. Eu falei, o que será isso? Bom, no dia seguinte, eu por um acaso encontrei com ele, passei na loja que ele tem aqui em São Paulo, batendo papo com ele, eu falei, olha, rapaz, você falou tanto daquela Kombi, sabe que essa noite eu sonhei com você? Eu dirigindo uma Kombi, você comigo.
E ele falou, amém. Passou o tempo. Aí, voltando um pouquinho ainda atrás, para vocês poderem entender toda a história, isso antes de eu vir para a igreja ainda. Eu tinha feito um propósito com Deus, que se Ele me abençoasse num negócio meu que estava em andamento, se aquilo desse certo, que eu iria dividir um pouco da bênção com quem não tem nada. Bom, passaram-se 8 meses. E começou a passar 1 mês, 2 meses, 3 meses e nada de acontecer. Eu já tinha desistido daquilo. Tudo bem, vamos voltar agora aqui na nossa história. Tudo isso para vocês entenderem no final o que aconteceu. Aí tudo bem, eu me batizei, as coisas só foram bênçãos maravilhosas, coisas maravilhosas. Mas assim, nesse ano de 2015, de janeiro a maio, foi um ano que os meus negócios no meu trabalho assim cessaram. Nunca foi assim. Eu passei por uma turbulência muito grande e eu não conseguia entender o porquê que tanta coisa dava errado. Porque eu ficava me auto-julgando, falei, poxa, eu sou uma pessoa boa, eu trabalho, eu não engano ninguém, eu sou honesto, sabe? Por que as coisas estão tão difíceis para mim? Nunca foi assim. E se passaram 5 meses. Aí o meu apartamento novo ficou pronto, eu fui me mudar. E antes de eu me mudar, eu pedi para o nosso apóstolo que ele fosse até lá para fazer uma oração, para se tivesse alguma coisa ruim, para que tirasse aquilo de dentro da nossa casa, para que a gente entrasse com paz e não tivesse nenhum tipo de problema. E foi o que aconteceu. Há 2 semanas atrás, o apóstolo foi até minha casa, fez oração comigo, minha esposa e meus 2 filhos, inclusive o Mauri estava presente também. Ele fez essa oração, foi uma oração, inclusive uma oração assim, muito forte, que foi a primeira vez que eu senti Deus ali comigo dentro da minha casa. Foi uma coisa muito forte, aquilo me comoveu demais. Eu senti a vibração no meu corpo, uma coisa vibrando. É até difícil de explicar, para mim é até difícil de explicar. Mas pela primeira vez em 40 anos eu senti Deus comigo, do meu lado, pela primeira vez. Aquilo foi uma maravilha tão grande para mim. A oração começou e nós todos fechamos os olhos e eu me emocionei tanto, que eu sentia Deus e eu comecei a chorar ali naquele momento e Deus ali comigo. E eu percebia que tinha uma voz diferente no ar e eu escutando aquela voz e era Deus. Eu não tenho dúvida que era Deus. Era uma coisa muito forte. Bom, passou isso tudo e os negócios, até como eu estava dizendo, estava tudo muito difícil, né? Parado. O que aconteceu nesse sábado? Foi sábado, né? Aí, na segunda-feira, olha que coisa, entrou meu amigo de novo na história. Na segunda-feira eu estava na loja dele, eu estava comentando com ele, né? Dizendo da dificuldade que vinha sendo o ano para mim, porque o ano de 2014 foi muito bom e o ano de 2015, as portas, desde que o ano se iniciou em janeiro, foram todas as portas fechadas. E eu contando isso para ele, era mais ou menos umas 8 e pouco da manhã, eu já estava na loja dele falando isso para ele. Aí eu falei, olha, mas tem uma coisa, eu estou num propósito aí que pode acontecer daqui a 1 minuto, como pode acontecer daqui a 1 ano. Olha, gente, é complicado, assim, até para mim, tá contando isso. Eu acabei de falar isso, o telefone meu tocou. Pela saúde dos meus 2 filhos. Eu, assim, com toda a certeza do mundo que eu estou falando, para quem hoje está nos ouvindo, está nos assistindo, foi uma coisa assim, para mim, inexplicável. O telefone meu tocou. Aí tocou a pessoa, era a pessoa de 8 meses atrás. Marcelo, olha, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Eu falei, tá? Eu nem esperava mais, eu já não tinha mais esperança. Eu falei, tá bom. Depois eu ligo, então, para a gente acertar os detalhes. E desliguei o telefone. E ele olhou para mim e eu não falei para você que podia ser 1 minuto, 1 ano, foi 1 minuto. Eu achei aquilo muito forte, né? Assim, como é que pode? Bom, tá. Passaram-se 5 minutos, o meu telefone tocou novamente. Já era uma segunda coisa também que já vinha há muito tempo já ali, esperando um resultado, começou aquela coisa a renascer de novo. Eu falei, meu Deus, eu estou há 5 meses, não acontece nada. Em 1 minuto para o outro acontece tudo. Eu fiquei só refletindo em tudo que tinha acontecido,
tudo que eu vinha fazendo, porque assim, nada na vida acontece por um acaso. Então assim, se você ficar só pedindo e ficar de braço cruzado, não vai acontecer. Você tem que ajoelhar o seu joelho no chão, você tem que orar, você tem que pedir a Deus, você tem que fazer coisas boas, você tem que ser positivo em tudo que você faz e ter muita fé, crer, porque só crendo que as coisas vão acontecer. E foi o que é o que está acontecendo comigo. Bom, aí aquilo, quando falou, né, que aquela coisa toda havia solucionado, eu falei para ele, eu falei, olha, você sabe que eu fiz uma promessa com Deus, que se essa coisa acontecesse, eu iria ajudar uma família ou alguém que tivesse muito necessitado. Mas assim, eu nunca procurei ninguém para ajudar. Eu já ajudei dezenas, centenas de pessoas, mas eu nunca fui atrás de ninguém. Sempre essas pessoas me procuram, não sei como, mas elas me acham. Aí eu comentando isso com ele, eu falei, olha, eu vi uma reportagem, em 23 de março, eu vi uma reportagem na televisão que se chamava Estrada da Fome. E eu cheguei em casa, essa reportagem já estava no meio. E eu comecei a ver aquilo, e aquilo me chocou muito, porque essa reportagem falava, inclusive, de uma cidade do interior do Maranhão, que se chama Belágua. Essa cidade é a cidade mais pobre do Brasil. E estava mostrando a vida que essas pessoas viviam lá. Era uma coisa assim, era muita miséria, era muita tristeza. E aquilo me chocou muito, porque eu não tenho coração para ver uma pessoa assim, nessa situação. E como eu já tinha um propósito com Deus, eu falei, é ali que eu vou. No dia que Deus me abençoar, se me abençoar, né, se tiver que ser, é para esse lugar que eu vou. Aí voltando agora aqui de novo, essa semana que passou, a bênção veio e eu dentro da loja do meu amigo falei, olha, comentando com ele, eu vou lá para o Maranhão, para o interior do Maranhão, porque eu fui abençoado e eu vou levar um pouquinho da minha bênção para amenizar o sofrimento de algumas pessoas que lá estão na miséria total. Tá. Aí eu conversando com ele, eu falei assim, poxa, mas eu vou para lá, se eu nem sei onde é direito onde eu vou. Aí peguei meu telefone, digitei no Google, né, Estrada da Fome e tal, a reportagem tal, abriu um link para o Google, para o YouTube. Aí eu entrei no YouTube e tinha um vídeo de 46 minutos lá. Esse meu amigo estava do meu lado e tinha um amigo dele em pé e eu sentado. Aí eu falei, vamos ver então. Eu estava assim, bastante eufórico, porque eu sabia que eu ia poder levar alguma coisa para alguém e isso me causa uma satisfação muito grande para a minha vida. E aí eu peguei esse vídeo e comecei a ver o vídeo junto com ele. Os 6 primeiros minutos do vídeo tem uma cena que nessa cidade, Belágua, bem no sertão, tinha uma família lá, que foi entrevistada. Essa família, eles cavaram um buraco no chão, que é onde a água que caía, ou a água que nascia, não sei, e ficava ali um pouco de água, que era a única água que eles tinham para beber e para fazer comida. Nem comida eles tinham. Então assim, aí eles pegaram, o repórter perguntou como é que eles faziam para beber água, a mulher foi lá, pegou o balde, entrou nesse buraco, que não era tão profundo, tinha um pouco de água muito suja, ela entrou, pegou essa água, levou para cima de uma bancada, onde já tinha uma vasilha com um pano. Aí ela pegou esse balde para coar, para tirar a terra, um pouco da sujeira. E mesmo depois da água coada, você via que a água estava amarela, uma água parada, uma água suja. Quando aconteceu esse fato, o meu amigo começou a chorar. E eu não entendi. Eu parei o vídeo e falei, o que está acontecendo? Ele falou, você não vai acreditar. Mas ontem eu tive uma visão onde eu entrava dentro de um buraco, pegava uma água, levava para um local, pegava esse pano e coava essa água. Eu falei, nossa, mas como assim? Ele falou, pois é, Marcelo, eu vou te falar uma coisa. Eu tô com você nessa, porque não é à toa que eu tive essa visão ontem. Eu falei, caramba, então tá, vamos juntos. Ele falou, vou com você pro Maranhão. Eu falei, então nós vamos juntos. Amém, se tiver que ser assim, se Deus preparou assim, que assim seja. Vamos junto. Aí eu continuei vendo o vídeo, aí ele falou, Marcelo, você lembra do sonho que você teve? Que você me contou lá atrás? Eu falei, sonho? Na hora eu não lembrava. Sonho? Tá. Ah, tá, então...
Você lembra que você sonhou que eu ia com você estava dirigindo uma Kombi, a gente ia para algum lugar? Eu comecei a chorar, porque eu vi que ali as engrenagens se encaixou no tempo de Deus. Eu sonhei, ele um dia antes teve uma visão e no dia seguinte eu involuntariamente abri um vídeo, até então eu nunca tinha visto, e as coisas todas se encaixaram. Então assim, é o mexer de Deus muito grande na vida da gente. Isso nunca tinha acontecido comigo. Essas coisas assim nunca aconteceu comigo. Foi uma coisa assim que me mexeu muito comigo, porque eu tive um sonho. Aí passou não sei quantos meses, eu me batizei, aí depois eu encontro um amigo, ele conta uma história, eu trago uma outra história, aí a história dele com a minha história era perfeita, era casada perfeitamente. Então assim, Deus, para quem crê, Deus está presente. É verdade, quantas vezes, né, nós perdemos oportunidades, né, de ouvir o Senhor Jesus, de ouvir Deus para nos guiar as coisas que nós temos que fazer, onde deve ser empreendido, tantas coisas que o Senhor quer nos guiar todos os dias e nós perdemos porque nós somos racionais, né? Sempre queremos ir pela lógica, pelo que nós achamos que é certo, que é errado, pela nossa autossuficiência, né? Pelo nosso conhecimento, sendo que Deus, ele tem já os seus caminhos preparados, ele já tem todas as coisas prontas, né? E nós só precisamos nos abrir para aquilo que o Senhor quer fazer. E algo que eu gostaria de perguntar, que você mencionou bastante, é que quando você ouviu a palavra de Deus, algo mudou dentro de ti, né? Que você sentia, eu me sentia muito bem, eu me sentia muito bem. O que é esse muito bem que Deus trabalhou no teu coração? Sentir a paz, aquele preenchimento do vazio? Como foi esse preenchimento do Espírito? Porque nós temos um vazio, né? E esse vazio é o vazio de Deus. E de repente Deus entra e preenche, né, todas aquelas lacunas, toda aquela falta de sentido para a nossa vida, como você andava antes, né, e de repente vê Deus agindo e trabalhando sempre, né, trazendo novidades, trazendo coisas assim que não são lógicas, né, mas que Deus é que está dirigindo. É verdade. Como eu te disse, quando eu cheguei para a igreja, eu estava assim totalmente... Eu estava sem direção, estava perturbado, falta de paz. Eu vivia num grande inferno, a verdade era essa. Eu não sabia mais o que fazer para tentar salvar meu casamento, para tentar mudar minha vida, para que eu pudesse ter uma vida normal, como de muita gente que eu via. E a minha não, a minha era toda errada, nada dava certo, tinha muita coisa ruim em torno de mim. Então, nessas reuniões quando eu comecei a participar, eu via que eu entrava pesado e saía leve. Eu entrava pesado e saía leve. Eu falei, poxa, eu quero viver nessa leveza pelo resto da minha vida. Então, eu comecei a frequentar mesmo. Hoje eu sou um cristão ali muito, muito fiel. Eu faço tudo que eu posso, sabe, para tentar estar o mais perto de Deus, o mais próximo com Deus, porque Deus tem mexido e falado muito comigo. Muito, muito. Tem falado bastante comigo. E eu tenho mais um testemunho para dar. Vamos então fazer um breve intervalo comercial, aproveitando aqui que o nosso irmão tem mais coisas para nos relatar. Então fique conosco, nós já voltamos. Janela do Céu.